E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser para falar um pouquinho sobre como é que está sendo a experiência, aqui no caso a minha experiência de estar jogando um PlayStation 5 em uma televisão QLED. Eu vou falar como é que está sendo a experiência, se está sendo interessante, não, possíveis pontos positivos e negativos, então vamos pro vídeo. Então pessoal, como eu falei, essa daqui é uma televisão QLED e a gente já falou em outros vídeos do canal quais são os diferenciais de uma televisão QLED comparada a outros tipos de televisão, mas eu acho que vale a pena repetir aqui até para você que pode ser novo no canal ou não ter visto os outros vídeos. Isso também já vai complementar a experiência que eu tô tendo com a televisão jogando no PlayStation 5. Eu já jogava no PlayStation 4 Pro, nessa mesma televisão QLED, e agora eu estou jogando no PlayStation 5. A experiência comparada do PlayStation 4 para o PlayStation 5 é basicamente a mesma coisa, né? Porque a gente está falando da mesma televisão. O que muda em si é o videogame que vai fazer com que a imagem seja melhor, digamos assim. E bem, como é que está sendo a experiência, né? Para passar para vocês um pouquinho de como é que é a sensação. Quando a gente fala de uma televisão QLED, a gente está falando de uma televisão que, a princípio, tem dois grandes pontos positivos em relação a outras televisões. Primeiro grande ponto é que ela tem uma cor muito mais forte do que outras televisões, então ela consegue um brilho muito maior sem perder a qualidade da imagem, o que dá a sensação que ela tem cores mais vivas que outras televisões, por exemplo. Inclusive, como eu também falei em outros vídeos, eu tenho que regular essa questão do brilho, porque às vezes quando eu jogo à noite o brilho dela é tão forte que acaba incomodando minha vista. Felizmente ela tem um regulador, digamos assim, onde ela consegue ver a claridade do meu quarto e com isso sozinho ela consegue regular o brilho dela. Isso já ajuda bastante, pelo menos quando eu faço isso, a qualidade da imagem continua muitíssimo boa e não cansa a minha visão. Mas enfim, essa é a grande primeira vantagem, né, da QLED, digamos assim, esse brilho que eu acabei de ressaltar. E uma outra vantagem é a questão da gama de cores, digamos assim. O número de cores que a televisão consegue reproduzir com uma precisão geralmente maior do que outras televisões que não são QLED. Então essas duas seriam as principais vantagens. Uma gama maior de cor que a televisão consegue produzir e a questão dela ter um brilho mais forte. Só que alinhado a essas duas questões que eu acabei de trazer, a televisão QLED também traz umas outras vantagens, que não é pelo fato de ser QLED, e sim porque são recursos que a Samsung colocou na televisão, que acaba fazendo com que ela fique mais atraente para os consumidores, que são coisas que também a gente encontra em outros modelos de televisão, mas que geralmente a Samsung só traz para as televisões dela na linha QLED, que são coisas como, por exemplo, input lag, né, que eu até acho que é bem mais importante do que as vantagens que a televisão QLED em si traz, né, que são as coisas que eu acabei de mencionar. No caso do input lag das televisões da Samsung, dos modelos 4K QLED, o input lag é extremamente baixo. Inclusive essa televisão que vocês estão vendo aqui atrás é a Q70R, modelo de 2019, e os modelos mais recentes a Samsung inclusive melhorou o input lag. Então tá até melhor hoje em dia comparado a essa televisão que eu comprei no ano de 2019. Inclusive aqui embaixo no campo da descrição, pessoal, para quem não tá sabendo, a gente vai estar deixando um link tanto do nosso grupo do WhatsApp ou do nosso grupo do Telegram, onde diariamente lá a gente coloca várias promoções de televisões. Então o link vai estar aqui embaixo para quem quiser acompanhar. A gente coloca lá de vários produtos, é bem interessante. Sempre que aparece uma televisão lá com preço bacana ou outros produtos, ou até mesmo o PlayStation 5, a gente está colocando no link aqui embaixo no campo da descrição. Você escolhe o WhatsApp ou o Telegram para estar entrando, então a gente espera vocês lá. Além do input lag, que foi algo que eu acabei de ressaltar, existem outras coisas também importantes, como por exemplo o fato da televisão ter um modo gaming mais robusto, digamos assim, que é o caso das televisões QLED da Samsung. Tem um modo game que, além de diminuir o input lag, que como eu falei é uma coisa bastante importante, para mim a principal coisa quando a gente fala de videogame, ela tem outros recursos que você pode estar mexendo lá, para mexer no nível de preto da televisão, ou quem sabe dar uma melhorada no contraste, algumas coisas lá para você ficar brincando e mexendo para ver se melhora para você ou não. Outra coisa que as televisões da Samsung também têm, que é bom, não tão bom quanto as televisões OLED, nesse caso que eu vou mencionar agora, é o tempo de resposta, sabe? Aquela questão lá que quando a gente está jogando um jogo principalmente de ação, que tem movimentos muito rápidos, existe uma tendência a ficar um rastro por trás da imagem. No caso das televisões QLED, elas têm um bom tempo de resposta, entretanto, assim, comparado a outras televisões, especialmente OLED, essa é uma vantagem que as televisões OLED geralmente têm. Geralmente as televisões OLED têm um tempo de resposta nessas questões de ficar um rastro por trás da imagem
melhor. Então, se a gente for jogar um jogo e ficar muito detalhista assim para ver se fica um rastro por trás da imagem, às vezes a gente pode sim acabar percebendo, mas não é nada assim que afete o desempenho ou tire minha imersão no jogo, por exemplo. E essa questão também do tempo de resposta varia bastante de modelo para modelo, tá? Se a gente for pegar a Q60T, Q70T e Q80T, existe aí uma variação no tempo de resposta. Já o input lag, que é o tempo de resposta que a televisão tem para responder aos meus comandos, geralmente é mais ou menos a mesma coisa, então em relação a isso não tem por que se preocupar. Eu sei que pode ficar confuso quando eu falo tempo de resposta e input lag, mas são coisas diferentes, sempre lembrando que input lag é quando eu faço um comando aqui no controle e quanto tempo demora para acontecer na televisão. Isso é input lag. E falando de input lag, as televisões da Samsung estão entre as melhores do mercado, isso em qualquer linha QLED da Samsung. Já o tempo de resposta, como eu falei, é bom, mas podia ser melhor e já existe uma variação entre os modelos QLED da Samsung. Outra coisa que é bastante importante de mencionar em relação à linha QLED da Samsung é a quantidade de hertz que uma televisão roda um jogo, né? Se é 120 ou 60. No caso dessa televisão, ela tem uma taxa de atualização nativa de 120 Hz, ou seja, se o jogo for a 120 quadros por segundo, ele vai a 120 quadros por segundo. Vale mencionar que isso pode variar de televisão para televisão no modelo QLED, né? Os modelos Q60, por exemplo, não vão a 120 Hz, apenas a 60 Hz, pelo menos no ano de 2020, tá? Não me recordo agora como é que era no ano de 2019, e no futuro eu não sei porque eles ainda não lançaram as próximas televisões, mas quando acontecer a gente vai trazer as informações aqui no canal. Outra coisa que eu acho que vale a pena mencionar, no ano de 2020 em diante, a Samsung está focando mais nisso, que é a questão do cabo, né, HDMI 2.1, né, suporte HDMI 2.1, que é uma coisa que o pessoal está discutindo muito hoje em dia com a chegada dos consoles de nova geração. Essa televisão em específico não tem suporte HDMI 2.1, o suporte dela é HDMI 2.0. Entretanto, não é algo que eu acho que vai impactar a minha experiência, porque sempre lembrando que o diferencial de ter o HDMI 2.1 é poder jogar a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo, o que dificilmente vai acontecer com algum jogo. Geralmente jogos que rodam a 120 quadros a baixa resolução para Full HD ou 2K, daí nesse caso a televisão já seria o suficiente para dar conta. Vale mencionar que a Samsung fez uma atualização, até onde eu estou sabendo, para o modelo Q80R de 2019. Então, até onde eu sei, o modelo Q80R já suporta HDMI 2.1. Pelo que eu pesquisei, infelizmente, a Q70 é onde eu tinha pesquisado, pelo menos. Eu não sei se já mudou alguma coisa ou não. Pelo menos pelo que eu pesquisei, a Q70R não passou por essa mesma atualização, mas, né, quem sabe. Já os modelos de 2020, que tanto Q70T quanto Q80T já vem de fábrica com HDMI 2.1. Se você é alguém que se preocupa com isso, particularmente falando, quando eu comprei essa televisão, eu sabia que essa televisão era HDMI 2.0, mas na prática eu achei que isso não iria interferir muito na minha experiência, por isso não é algo que eu, me prendo tanto assim, e acho que vocês também não precisam se prender tanto a isso, porque vão ser bem raros, provavelmente, os jogos que vão rodar a 4K a 120 quadros por segundo ao mesmo tempo. Então, para resumir a minha experiência que eu estou tendo aqui com o PlayStation 5, eu sei que no final das contas o vídeo virou também um vídeo bastante informativo, essa não era a intenção, mas acabou acontecendo. Mas enfim, a minha experiência geral com o PlayStation 5 na televisão QLED está sendo muitíssimo boa, tanto em questão de tempo de resposta, input lag, as cores, o contraste, tudo está sendo muito bom, e eu acredito que qualquer televisão QLED que você vier a comprar, você vai ter uma experiência bem semelhante à que eu estou tendo, que no caso é uma experiência muito boa, e provavelmente a única diferença que você vai ter comprando televisões QLEDs diferente, no caso, seria a questão de algumas televisões QLEDs ter suporte HDMI 2.1, né, fazendo possível ser o 4K 120 quadros por segundo ao mesmo tempo, diferente de algumas outras modelos de televisão QLED, como a Q60T, que não suportam HDMI 2.1, no caso, não suporta. No caso da Q60, por exemplo, ela nem tem suporte a 120 Hz, ficando travado aos 60 no caso. Mas tirando essa questão da quantidade da taxa de quadros por segundo nativa que a televisão flui, eu acredito que a experiência de uma televisão QLED na nova geração de consoles é muitíssimo boa e muitíssimo recomendável. Eu, pelo menos, recomendaria sim estar comprando uma televisão QLED para estar jogando aí jogos de nova geração. Não que outras televisões também não sejam boas, sim, são boas. Inclusive tem vantagens às vezes aí que a televisão QLED da Samsung não tem, mas né,
tem aí sempre uma desvantagem de um lado, uma vantagem do outro, então é algo bastante difícil às vezes de estar escolhendo. Inclusive aqui no canal a gente tem bastante vídeos falando sobre televisões, comparando televisões. O que é melhor? Televisão OLED, televisão QLED. A gente tem vídeos assim no canal, então se quiserem conferir é só dar uma visitada aí. A gente tem bastante conteúdo relacionado a isso, comparando modelos de televisões diferentes. Mas é isso, pessoal. O vídeo geral seria esse. A minha experiência está sendo muito boa a princípio e espero que continue sendo muito boa. A única questão ainda é que eu não testei jogos a 120 quadros, né? Que no caso eu poderia ter testado, só que daí não seria 4K, como eu já mencionei. Mas enfim, pessoal, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha dado para entender. Tenho medo de em algum momento do vídeo ter ficado meio enrolado, espero que não. Mas enfim, pessoal, lembrando, aqui embaixo no campo da descrição vai estar o link para vocês entrarem no nosso grupo ou do Telegram ou do WhatsApp, onde diariamente a gente coloca promoções lá de televisões, se sair o PlayStation 5 aí com preço bacana também, né? Ou se voltar ao estoque, porque no momento que eu tô fazendo esse vídeo ainda tem essa questão de vir e voltar do estoque, e qualquer outro produto aí do universo da tecnologia também. Então espero que tenham gostado do vídeo, valeu, falou e até a próxima!